A riqueza, quando não é vivida a partir do projeto de Deus para a nossa vida, ela empobrece o nosso coração. As conquistas que conquistamos, quando não são vivenciadas a partir do projeto de Deus para a nossa vida, elas nos tornam verdadeiramente escravos. Os bens que possuímos, quando não são vividos a partir do projeto de Deus para a nossa vida, eles nos possuem. Percebamos, portanto, que todo ser humano ele é chamado a pensar a sua vida a partir do projeto de Deus. E quando assim pensamos a nossa vida a partir deste projeto, tudo o que temos passa a ser um meio de bênção, passa a ser um meio de salvação. Por quê? Porque Deus é quem está conduzindo. O evangelho de hoje, ele sendo mal lido, ele pode gerar uma profunda distorção. Por quê? No texto, a gente ouve Jesus dizendo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Vejam, não é impossível, é difícil. E se torna difícil para um rico entrar no reino dos céus quando a sua riqueza não é vivida a partir do projeto de Deus. Agora, quando a sua riqueza é vivida a partir do projeto de Deus, esta riqueza não é uma desgraça, mas se torna uma graça, porque a partir do projeto de Deus, este ser humano será capaz de quê? De partilhar, de ajudar a quem necessita. Era assim, por exemplo, com Susana, no capítulo 8 de São Lucas. Ela usava os seus bens para quê? Para ajudar Jesus na evangelização. A riqueza, ela se torna, de fato, um obstáculo para aquele que a coloca acima de Deus. E quando alguém coloca até sua pobreza acima de Deus, ela também é obstáculo para a vivência da graça. O problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós. Se formos livres em Deus, nada nos aprisionará. Se formos livres em Deus, nada nos impedirá de fazermos o caminho que Deus tem para cada um de nós. Portanto, se Deus é o Senhor da nossa vida, o dinheiro ocupará o único lugar de nossa vida. Qual lugar? O bolso. Somente isso. Se Deus for o centro da nossa vida. Agora, se ele não for o centro da nossa vida, aquilo que é passageiro, efêmero, se torna para nós eterno e essencial. Mas a culpa não é da coisa, mas a culpa é nossa. Pois bem, e digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isto aqui é uma compreensão da realidade quando uma coisa é muito difícil de acontecer. Por isso, Jesus usa essa expressão que, no nosso contexto, de fato, é impossível. Mas isso aqui é para dizer algo que é exagerado. Por exemplo, quando a gente diz é mais fácil o mar secar do que isso acontecer. Quando eu estou falando isso, vocês entendem o que eu estou dizendo. Porque isso aqui é um contexto nosso. Desculpem os vascaínos. É mais fácil o mar secar do que um Vasco vencer um título esse ano, né? Desculpem, né? Então, falando assim, vocês entendem o que eu estou dizendo. Então, esse texto aqui, onde Jesus coloca, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, exprime exatamente isso. É impossível, porque
esse rico colocou a sua riqueza acima de quem? De Deus. E aí nós sabemos o que acontece quando alguém coloca sua riqueza acima de Deus. Acontece o quê? Corrupção, injustiça e sofrimento de quem mais precisa ser ajudado. É isso que acontece. E aí os discípulos ficam espantados e perguntam: então, quem pode ser salvo? Mas o porquê da pergunta? No tempo de Jesus, 3 realidades eram sinais de bênção de Deus. Quais? Muitos anos de vida, muitos filhos e também muitos bens. A riqueza era sinal de bênção. Por isso, os discípulos ficam confundidos, ficam espantados. E aí Jesus vai dizer: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Logo, Deus age na vida do ser humano. E diante da realidade, aquilo que pode ser um obstáculo para a salvação se torna um caminho para esta realidade que Deus propõe a todo ser humano. E se formos, por exemplo, pegar na vida dos santos, quantos santos pegaram a sua riqueza para dispor, para superar a pobreza? E onde estão estes e estas? Estão no céu. E por que estão no céu? Exatamente porque pegaram aquilo que possuíam para abençoar, para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Para Jesus e para o seu evangelho, o reino de Deus, ele exige o quê? Partilha e solidariedade. E aí surge Pedro. E é interessante que Pedro, quando abre a boca, olhe, só a graça, viu? Ele sempre dá uma bolinha fora. Ele está parecendo os atacantes do São Paulo. A bola sempre vai fora. E o São Paulo é o meu time. Tá um caso sério. Mas voltando àquilo que é sério, o Evangelho. Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Qual é a lógica de Pedro? É a lógica da recompensa. Ou seja, ele pensa que o fato de estar seguindo a Jesus, ele obterá o quê? Aquilo que é próprio deste mundo. As benéficias deste mundo. E Jesus não nos promete isso. Mas o que Jesus nos promete está na oração coleta desta liturgia. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Ou seja, Pedro estava interessado nos bens que os seus olhos eram capazes de alcançar. Mas o olhar de Jesus possibilita ao nosso olhar ter uma nova compreensão. E esta nova compreensão está exatamente nos bens eternos. Porque nestes bens está o sentido da nossa vida. Pois a nossa vida em Cristo caminha para a vida eterna. Por isso que nele todo ser humano é livre. Para quê? Para amar e servir. Nele, todo ser humano é livre para amar e servir. E a oração diz: acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo o desejo. Então, tudo aquilo que nós desejamos, diante daquilo que nós teremos em Cristo, se torna inócuo, se torna uma migalha, se torna exatamente dispensável e eu vou dizer mais, execrável. Pois em Deus, tudo que nós buscamos significa nada. Mas em Deus, tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer significa tudo. Nunca esqueçamos disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.